Senhoras e senhores, o que está a acontecer no Mali neste momento é digno de um verdadeiro thriller geopolítico. Um país já marcado por sucessivos golpes de Estado, por guerras internas, pela luta contra o terrorismo jihadista e pela presença de potências estrangeiras, agora enfrenta mais um capítulo de tensão. Uma nova tentativa de golpe militar frustrada pelo governo de Assimi Goïta. Generais foram presos. Um francês foi acusado de espionagem. A França aparece novamente como suspeita de manipulação. E as repercussões podem incendiar toda a região do Sahel. Hoje, no Visão 360, você vai entender passo a passo o que aconteceu, quem está por trás dessa conspiração, quais são as consequências para o Mali, para a África Ocidental e até para a Europa. Fique comigo até o fim, porque eu vou revelar detalhes que a imprensa tradicional não contou. E vou conectar esta tentativa de golpe no Mali com Burkina Faso, Níger e até com a Rússia. O anúncio oficial. Na manhã da revelação, o porta-voz do governo maliano foi direto. Um grupo de oficiais de alta patente foi neutralizado enquanto preparavam um atentado contra a segurança do Estado. Palavras frias, mas carregadas de explosão política. Não se tratava de soldados rasos insatisfeitos. Estamos a falar de generais, homens do topo da hierarquia militar, agora acusados de tramar contra Assimi Goïta, o coronel que chegou ao poder após 2 golpes sucessivos em 2020 e 2021. Mas o que realmente surpreendeu o povo do Mali não foi apenas a traição interna. Foi a revelação de que um cidadão francês estaria envolvido na conspiração. Um francês? Espião? O que fazia no Mali em meio a um plano de golpe de Estado? E aqui começam as perguntas que ninguém em Paris quer responder. Quem são os generais presos? Segundo informações internas, pelo menos 2 generais de brigada foram detidos. Seus nomes ainda circulam sob forte censura. Mas fontes militares locais confirmam que eram oficiais com acesso direto a informações estratégicas do exército maliano. Um detalhe chama a atenção. Ambos tiveram formações militares em academias estrangeiras, incluindo França e países aliados do Ocidente. Isso levantou imediatamente suspeitas sobre a natureza da sua lealdade. Fontes próximas do governo dizem que esses generais já vinham sendo monitorados há meses, depois de movimentações financeiras suspeitas e contatos com diplomatas ocidentais em Bamako. Mas quando a investigação apontou a ligação direta com um francês, a paciência de Goïta esgotou. O francês acusado de espionagem. Eis a parte mais explosiva. As autoridades malianas prenderam um cidadão francês, supostamente envolvido em operações clandestinas de inteligência. Ele teria feito reuniões discretas com oficiais malianos e estaria atuando como elo de ligação entre os conspiradores internos e interesses estrangeiros. A acusação oficial: espionagem e tentativa de desestabilização do Estado. Mas o que isso significa na prática? Significa que o Mali está a dizer em voz alta e sem medo aquilo que muitos já suspeitavam. A França ainda tenta manipular os destinos políticos do Mali, mesmo após a expulsão das suas tropas da Operação Barkhane em 2022. Paris nega, claro. Mas a história recente mostra que o envolvimento francês em golpes, espionagem e manipulação política em África não é novidade. A longa história de golpes no Mali. Para entender a gravidade desta tentativa, precisamos voltar atrás. O Mali tem uma longa tradição de instabilidade política. 1968. O primeiro golpe militar derrubando Modibo Keïta. 1991. Outro golpe, que derrubou Moussa Traoré. 2012, mais um em plena guerra contra jihadistas no norte do país. 2020, Assimi Goïta lidera um golpe contra o presidente Ibrahim Boubacar Keïta. 2021, o mesmo Goïta assume diretamente o poder após afastar Bah Ndao, instaurando um regime de transição militar. Ou seja,
Em pouco mais de 60 anos de independência, o Mali já viveu pelo menos 6 golpes de Estado, fora as tentativas frustradas. A cultura de quarteladas tornou-se quase normal no país. Mas desta vez há um elemento novo. A França acusada de estar por trás. França versus Rússia no Sahel. E aqui chegamos ao coração do conflito. O Mali, desde 2021, aproximou-se fortemente da Rússia. Expulsou tropas francesas, encerrou a cooperação militar com Paris e trouxe mercenários do grupo Wagner para treinar e combater jihadistas. Essa guinada para Moscovo foi vista pelo Ocidente como uma derrota estratégica. Afinal, o Sahel é considerado um corredor vital para a segurança energética, tráfico de armas, migração e combate ao terrorismo. E agora, de repente, um golpe contra Goïta é descoberto, com generais treinados pela França e um francês acusado de espionagem. Coincidência? Poucos acreditam. A conexão com Burkina Faso e Níger, o golpe no Mali, não é um episódio isolado. Olhe para o mapa. Mali, Burkina Faso e Níger formam hoje uma espécie de eixo Sahel, 3 países governados por militares, todos hostis à França e alinhados com a Rússia. Em janeiro de 2024, os 3 anunciaram a criação da Aliança dos Estados do Sahel, AES, uma organização militar e política alternativa à CEDEAO, com o objetivo de defender a soberania da região contra interferências externas. E adivinhe, os 3 países sofreram pressões, sanções e até rumores de golpes orquestrados de fora. O que acontece no Mali, inevitavelmente, afeta Burkina Faso e Níger. Uma conspiração contra Goïta pode abrir caminho para desestabilizar toda a aliança. O papel do jihadismo como pano de fundo. Enquanto tudo isso acontece, o Mali continua mergulhado em conflitos com grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A instabilidade interna só beneficia esses grupos, que controlam vastas áreas no norte e centro do país. E aqui entra a lógica. Quanto mais fraco o governo, mais fácil justificar intervenções estrangeiras em nome da luta contra o terrorismo. Não seria conveniente para alguns atores externos ver o Mali novamente em colapso para depois oferecer ajuda militar, repercussões internacionais. A CEDEAO já se pronunciou dizendo estar preocupada com os acontecimentos em Bamako. A União Africana pediu calma. A ONU, silêncio quase total. E a França? Apenas negou envolvimento. Mas a Rússia foi além. Apoiou abertamente Goïta, condenou a tentativa de golpe e enviou sinais de que está pronta para reforçar a segurança no Mali. A narrativa é clara. Moscovo aparece como parceiro confiável, Paris como manipulador traiçoeiro. Impactos internos. Para o povo maliano, este episódio aumenta tanto a tensão como a desconfiança. De um lado, há apoio popular a Goïta, visto como líder que enfrentou a França. Do outro, cresce o medo de que a instabilidade traga de volta a guerra civil aberta. Economicamente, o país já sofre com sanções e isolamento. Socialmente, há medo de novas repressões. Politicamente, Goïta pode usar a tentativa de golpe como justificativa para prolongar ainda mais a transição militar. Cenários futuros. O que pode acontecer a partir daqui? 3 cenários principais. 1. Consolidação de Goïta. O golpe frustrado fortalece o presidente, que se apresenta como salvador da pátria contra inimigos internos e externos. 2. Escalada de confrontos. Células militares descontentes podem tentar novos golpes, abrindo caminho para a guerra interna. 3. Intervenção externa velada, pressão da CEDEAO, sanções ou até operações secretas de países interessados em derrubar o regime. O Mali volta a ser o epicentro de um jogo perigoso. Generais traíram. Um francês foi acusado de espionagem. A França é vista como vilã. E a Rússia aparece como salvadora. Mas a grande pergunta é:
Até quando o Mali vai resistir? Será que este foi apenas o primeiro de muitos golpes orquestrados? E se o regime cair, o que acontecerá à aliança com Burkina Faso e Níger? O Sahel é hoje o palco de uma guerra invisível, uma guerra de generais, espiões e potências estrangeiras. E nós, no Visão 360, vamos continuar a acompanhar cada detalhe dessa batalha pela alma de África.